O custo de vida em Portugal vem aumentando, assim como várias outras cidades da Europa. E a pergunta que fica é se agora, em 2025, vale a pena mudar, vale a pena começar a vida aqui em Portugal. E hoje a gente vai explorar alguns dos valores das maiores cidades, os grandes centros, onde se concentram as maiores empresas e, com isso, os empregos mais acessíveis, e o custo de vida básico para se manter nessas cidades. Então, eu sou o Everton, esse é o Planeta Nômade, canal que a gente vai falar muito sobre educação financeira, sobre liberdade e sobre liberdade geográfica. Quando a gente fala de liberdade, muitas vezes pode significar você ter que mudar de país, você ter que começar em outros lugares, que foi o meu caso. Hoje eu moro em Lisboa, morei muito tempo no Brasil, em Brasília, trabalhei muito tempo por lá e hoje eu já moro aqui na Europa há 4 anos e a minha vida é totalmente diferente. Eu peço para você para que se inscreva no canal, deixe o like para que o YouTube entregue esse conteúdo para as demais pessoas e assim você me ajuda a crescer e me incentiva a continuar produzindo conteúdos como esse. Falando sobre custos de vida, aqui em Lisboa, por exemplo, que é a capital, consequentemente a maior cidade de Portugal, um T2, um apartamento de 2 quartos, ele pode custar entre 1.200 e 1.900 euros, sendo que o salário mínimo hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, está em 870 euros média. Então, fazendo as contas, você vê que uma pessoa sozinha não consegue morar na capital, no centro de Lisboa. Isso sem contar os outros gastos, por exemplo, o passe para você rodar o mês inteiro o transporte da cidade, ele sai por 40 euros e um casal gasta em média 450 euros de mercado só para se manter o mês. Então já vemos que está bem difícil morar na capital. Porto, por sua vez, é a cidade que mais concentra imigrantes. Depois de Lisboa, logicamente, isso faz com que os arrendamentos, os aluguéis subam. Hoje, o mesmo T2 em Porto está saindo em média entre 900 euros a 1.400 euros. Novamente, bem salgado para um casal, principalmente se você estiver começando a vida agora aqui em Portugal. Agora, olhando para as outras cidades, Coimbra, Braga, Faro, Nazaré, muitas dessas são cidades temporais, ou seja, cidades que dependem de temporadas de verão, principalmente, para se manter, porque envolvem ali o movimento turístico, mas essas cidades você consegue achar um T2 por 600 a 800 euros. O grande porém é, normalmente essas cidades mais afastadas, que dependem de temporadas, têm menos empresas, são mais escassas de emprego. Então isso entra na balança entre encontrar um arrendamento acessível e encontrar vagas de emprego, oportunidades de trabalho nessas cidades. Muita gente me pergunta o tempo todo no meu Instagram se vale a pena trocar de cidade, se vale a pena mudar do Brasil para Portugal, e eu respondo que depende do seu ponto de vista. No meu caso, que era solteiro, sem filhos, tinha um bom emprego lá no Brasil, mas estava disposto a pagar o preço e a começar do zero em outro país, com certeza valeu e ainda está valendo a pena. Agora, se você tem um custo de vida bom, se você tem uma boa qualidade de vida, se você é muito apegado aos seus parentes, à família, filhos, é bom repensar caso queira mudar para Portugal e principalmente se planejar antes. Não venha na loucura, porque isso pode custar muito caro. Eu tenho amigos que perdem casamentos, eu tenho amigos que entram em dívidas, tudo por não se programar e vir na loucura achando que vai dar certo no caminho. Não, se programem, porque de fato é muito complicado os primeiros dias, é muito complicado dar os primeiros passos, principalmente em outro país. Por mais que fale português, a cultura, a forma de tratar as pessoas é totalmente diferente e você tem que estar disposto a pagar esse preço. Caso contrário, vai sim ser muito complicado se adaptar aqui. Quando o assunto é relacionado a clima, Portugal a maior parte do ano é chuvoso, frio e um tempo nublado e fechado. Porém, não é o fim do mundo. Tem a parte do verão e a primavera que o solzinho sai, nós que somos brasileiros sentimos muita falta do sol, mas não é um bicho de sete cabeças e é algo que você aprende a conviver. Eu não vou dizer se acostuma, mas aprende a conviver no decorrer do tempo. Também quando a gente coloca na equação a segurança, que de fato em Portugal é muito maior que a do Brasil, a qualidade de vida, a facilidade de viajar e conhecer lugares. Eu mesmo viajei e conheci vários lugares e principalmente guardar um dinheirinho que quando você ganha em euro é muito mais fácil. Eu, no caso, que invisto no Brasil, sempre consigo estar investindo um dinheirinho e não deixo de ter uma boa qualidade de vida e principalmente conhecer lugares, que é o que eu mais gosto de fazer. É muito difícil dizer se eu recomendo ou não você fazer essa transição, você mudar de país, porque é você que sabe os seus valores e é você que sabe o quão você está disposto a abrir mão de certas comodidades, de certas praticidades que você já está habituado. Para mim foi fácil, eu sou muito habituado a mudanças, não tenho medo de recomeçar, de começar do zero
E esse foi o lugar ideal que eu me encontrei para fazer isso e para alcançar os meus objetivos, que é o que eu estou buscando. Sim, Portugal é sim um excelente lugar para você imigrar, caso você queira, mas também não é o único. Tem várias outras opções de imigração para outros países, porém, lógico que a facilidade do idioma ajuda muito na hora da gente tomar certas decisões. Mas quando eu falo para você se programar para imigrar, muitas vezes significa aprender um novo idioma ou praticar um novo idioma, porque isso vai te abrir portas. Eu mesmo aprendi inglês em outro país. Eu já tinha uma certa facilidade de inglês no Brasil, mas só desbloqueei quando eu morei na Inglaterra e quando eu vim aqui para Portugal, porque eu tinha muito contato com estrangeiros e tenho até hoje. Então, isso também abriu as portas só depois de eu ter dado os primeiros passos, que foi sair do Brasil. Então é isso, se você está pensando em sair, se você está pensando em migrar, um último conselho que eu te dou é buscar formas de vir legal, de vir com visto à procura de trabalho que Portugal permite, por exemplo, para que com o visto você consiga fazer as coisas dentro da lei e a sua documentação, por exemplo, vai caminhar muito mais rapidamente do que quem vem fazendo as coisas no caminho, que por sinal foi o meu caso. Eu vim como turista, fui ficando e hoje me legalizei, mas isso demorou mais ou menos 4 anos, coisa que quem vem com o visto procura de trabalho, por exemplo, consegue se legalizar em 3 meses. Então isso também faz a diferença na sua programação de você se organizar para vir adequadamente. Então é isso, foi um vídeo mesmo só para explicar um pouco o custo de vida, como funcionam aqui as grandes cidades. Então eu peço para você mais uma vez, deixa o like caso você tenha o interesse de mudar de país ou de um dia vir para Portugal, compartilhe com aquela pessoa, compartilhe no grupo do WhatsApp da família, porque vai me ajudar demais pelo seu tempo. Eu agradeço e tchau.